Nesta aula vamos iniciar o estudo de compreensão e interpretação de texto, um dos conteúdos mais importantes da língua portuguesa em provas de concursos públicos e também no concurso de soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Compreender e interpretar um texto significa conseguir identificar as ideias apresentadas pelo autor, entender o significado das palavras dentro do contexto e reconhecer as informações explícitas e implícitas presentes no texto. As provas de concursos normalmente apresentam textos de gêneros variados. Isso significa que o candidato pode encontrar diferentes tipos de textos, como textos jornalísticos, textos informativos, textos científicos, textos publicitários, crônicas, artigos de opinião, tirinhas, charges, entre outros. Cada gênero textual possui características próprias, como objetivo comunicativo, linguagem utilizada e forma de organização das ideias. Por exemplo, um texto jornalístico normalmente apresenta informações sobre acontecimentos reais e atuais, utilizando linguagem objetiva e clara. Um artigo de opinião apresenta a visão do autor sobre determinado assunto e costuma trazer argumentos para defender uma ideia. Uma crônica geralmente apresenta reflexões sobre situações do cotidiano e pode utilizar linguagem mais subjetiva ou narrativa. Uma tirinha ou charge utiliza imagens e textos curtos para transmitir uma ideia, muitas vezes com humor ou crítica social. Para interpretar corretamente um texto, é fundamental realizar uma leitura atenta. Durante a leitura, o candidato deve identificar a ideia principal do texto e também as ideias secundárias que ajudam a desenvolver o tema. A ideia principal é o ponto central do texto, aquilo que o autor deseja comunicar. Já as ideias secundárias servem para explicar, exemplificar ou complementar a ideia principal. Outro ponto importante na interpretação de texto é compreender o contexto em que as palavras são utilizadas. Muitas vezes uma palavra pode ter mais de um significado, e o sentido correto depende do contexto em que ela aparece. Também é importante identificar o objetivo do texto. Em alguns casos, o autor quer informar. Em outros, quer convencer o leitor, criticar uma situação ou provocar reflexão. Outro aspecto importante é a identificação de informações explícitas e implícitas. Informações explícitas são aquelas que aparecem de forma direta no texto. O leitor consegue identificá-las facilmente porque estão claramente escritas. Informações implícitas são aquelas que não estão escritas de forma direta, mas podem ser deduzidas a partir das pistas presentes no texto. Por isso, a interpretação de texto exige atenção, análise e compreensão das relações entre as ideias apresentadas. Também é importante observar elementos como título, subtítulo, imagens, pontuação e estrutura do texto, pois esses elementos ajudam na construção do sentido. Em provas de concursos, muitas questões pedem que o candidato identifique a ideia principal do texto, o significado de uma palavra no contexto, a intenção do autor, ou a relação entre diferentes partes do texto. Por isso, desenvolver a habilidade de leitura e interpretação é fundamental para ter um bom desempenho na prova de língua portuguesa. Aqui no canal Astra Educa Concursos você encontra uma playlist completa com aulas de língua portuguesa e matemática com todos os conteúdos exigidos no edital do concurso para soldado fuzileiro naval. Nesta aula vamos estudar intertextualidade, um conceito importante para a compreensão e interpretação de textos em provas de língua portuguesa. Intertextualidade é a relação que um texto estabelece com outro texto. Isso significa que um texto pode fazer referência, dialogar ou utilizar elementos de outro texto que já existe. Essas referências podem aparecer de diferentes formas, como citações, adaptações, paródias, alusões ou até mesmo pela repetição de ideias conhecidas. Quando um autor utiliza elementos de outro texto, ele cria uma conexão entre os dois. Essa relação ajuda o leitor a compreender melhor o sentido do texto ou a perceber uma nova interpretação de uma ideia já conhecida. Um exemplo simples de intertextualidade ocorre quando um texto cita diretamente outro texto. Exemplo: segundo o famoso verso de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Nesse caso, o autor está utilizando um trecho de um poema conhecido para reforçar sua ideia. Outro tipo de intertextualidade é a alusão.
A alusão ocorre quando o texto faz uma referência indireta a outro texto, personagem, obra ou fato conhecido. Exemplo: ele enfrentou o desafio como um verdadeiro herói. Dependendo do contexto, essa frase pode remeter a histórias conhecidas de heróis presentes em livros, filmes ou mitologias. Outro exemplo importante é a paródia. A paródia ocorre quando um texto retoma outro texto conhecido, mas modifica seu conteúdo com intenção crítica, humorística ou satírica. Um exemplo comum ocorre em propagandas ou charges que utilizam frases famosas de músicas ou obras literárias, alterando o sentido original para provocar humor ou crítica. Existe também a paráfrase. A paráfrase ocorre quando um texto retoma a ideia de outro texto, mas mantendo o mesmo sentido, apenas com palavras diferentes. Ou seja, o conteúdo é preservado, mas a forma de expressão é modificada. Já na paródia, ao contrário da paráfrase, o sentido original é modificado ou reinterpretado. A intertextualidade também aparece com frequência em textos publicitários, charges, memes, músicas e textos literários. Para identificar a intertextualidade, o leitor precisa reconhecer referências culturais, literárias ou sociais que estejam presentes no texto. Em provas de concursos, as questões podem pedir que o candidato identifique a relação entre dois textos, reconheça a referência utilizada pelo autor ou compreenda o efeito de sentido produzido pela intertextualidade. Por isso, é importante realizar uma leitura atenta e observar possíveis referências a outras obras, personagens ou acontecimentos. Compreender a intertextualidade ajuda o leitor a interpretar o texto de forma mais completa e a perceber as intenções do autor. Agora vamos estudar coesão e coerência textual, dois elementos fundamentais para a compreensão e interpretação de textos em língua portuguesa. A coerência textual está relacionada ao sentido do texto. Um texto coerente é aquele que apresenta ideias organizadas de forma lógica, clara e compreensível. As informações devem estar conectadas de maneira que o leitor consiga entender o que está sendo comunicado. Por exemplo, se um texto começa falando sobre a importância do estudo para concursos e depois passa a falar sobre um assunto completamente diferente, sem relação com o tema inicial, o texto perde coerência. Portanto, a coerência está ligada à lógica e à unidade de sentido do texto. Já a coesão textual está relacionada à ligação entre as partes do texto. A coesão é responsável por conectar palavras, frases e parágrafos, garantindo que o texto tenha continuidade e organização. Essas conexões são feitas por meio de elementos chamados de operadores argumentativos ou conectivos. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões que estabelecem relações de sentido entre partes do texto. Vamos estudar alguns tipos importantes de operadores argumentativos. Primeiro, os operadores de adição. Eles indicam acréscimo de informações. Exemplos: também, além disso, bem como. Exemplo de uso: o candidato estudou matemática e também revisou o português. Agora vamos falar dos operadores de oposição. Eles indicam contraste ou oposição entre ideias. Exemplos: mas, porém, todavia, entretanto, no entanto. Exemplo: ele estudou bastante, mas achou a prova difícil. Agora vamos estudar os operadores de conclusão. Eles indicam uma conclusão ou resultado final de uma ideia apresentada anteriormente. Exemplos: portanto, logo, assim, desse modo, por isso. Exemplo: o candidato estudou durante meses, portanto estava preparado para a prova. Agora vamos falar dos operadores de explicação. Eles introduzem uma justificativa ou explicação. Exemplos: por quê? Pois, já que, uma vez que. Exemplo: ele passou na prova porque estudou bastante. Agora vamos estudar operadores de inclusão. Eles indicam que um elemento está sendo incluído em um conjunto. Exemplos: inclusive, até, também. Exemplo: todos participaram do treinamento, inclusive os novos candidatos. Agora vamos falar dos operadores de exclusão. Eles indicam exclusão de algum elemento. Exemplos: exceto, menos, salvo. Exemplo: todos compareceram à reunião, exceto o candidato ausente. Agora vamos estudar operadores de causa.
Eles indicam o motivo ou a causa de algo. Exemplos: por quê, visto que, já que, como. Exemplo: como estudou bastante, ele conseguiu um bom resultado. Agora vamos falar dos operadores de consequência. Eles indicam o resultado de uma ação. Exemplos: por isso, assim, de modo que, de forma que. Exemplo: ele treinou intensamente, por isso melhorou seu desempenho. Agora vamos estudar operadores de condição. Eles indicam uma condição necessária para que algo aconteça. Exemplos: se, caso, desde que. Exemplo: se estudar com dedicação, você terá bons resultados. Agora vamos falar dos operadores de finalidade. Eles indicam objetivo ou propósito. Exemplos: para que, a fim de. Exemplo: ele estuda todos os dias para alcançar a aprovação. Agora vamos estudar operadores de tempo. Eles indicam a relação temporal entre as ações. Exemplos: quando, enquanto, antes, depois, logo que. Exemplo: quando terminou a prova, o candidato saiu da sala. Agora vamos falar dos operadores de espaço. Eles indicam localização. Exemplos: aqui, ali, lá, acima, abaixo. Exemplo: o candidato aguardava ali, próximo ao portão. Por fim, temos operadores de modo. Eles indicam a maneira como algo acontece. Exemplos: assim, dessa forma, deste modo. Exemplo: ele resolveu a questão assim, analisando cada alternativa. Compreender a coesão e a coerência textual é fundamental para interpretar textos corretamente, pois esses elementos organizam as ideias e estabelecem relações de sentido entre as partes do texto. Agora vamos estudar variação linguística, um tema importante para a compreensão e interpretação de textos em língua portuguesa. A variação linguística ocorre porque a língua não é utilizada exatamente da mesma forma por todas as pessoas. A maneira de falar e escrever pode variar de acordo com fatores como região, contexto social, nível de formalidade e situação de comunicação. Essas variações são naturais e fazem parte do funcionamento da língua. A língua portuguesa apresenta diferentes formas de uso, e cada uma delas pode ser adequada a um determinado contexto. Um dos aspectos mais importantes da variação linguística é a diferença entre registro formal e registro informal. O registro formal é utilizado em situações que exigem maior cuidado com a linguagem, como textos acadêmicos, documentos oficiais, provas de concursos, discursos formais e comunicações profissionais. Nesse tipo de linguagem, normalmente evitam-se gírias, abreviações e expressões coloquiais. A estrutura das frases costuma ser mais organizada e segue as normas da gramática padrão. Exemplo de linguagem formal: o candidato apresentou excelente desempenho na prova. Já o registro informal é utilizado em situações do cotidiano, como conversas entre amigos, mensagens em redes sociais ou diálogos familiares. Nesse tipo de linguagem é comum o uso de expressões coloquiais, gírias e construções mais simples. Exemplo de linguagem informal: o candidato mandou muito bem na prova. Outro aspecto importante da variação linguística é a adequação vocabular. Adequação vocabular significa escolher palavras apropriadas para cada situação de comunicação. A forma como falamos ou escrevemos deve ser adequada ao contexto, ao público e ao objetivo da comunicação. Por exemplo, em um ambiente profissional ou acadêmico, espera-se o uso de linguagem mais formal e precisa. Já em uma conversa entre amigos, a linguagem pode ser mais espontânea e informal. Além disso, a língua também apresenta variações sociais e regionais. As variações sociais estão relacionadas a fatores como nível de escolaridade, grupo social, profissão ou faixa etária. Diferentes grupos sociais podem utilizar determinadas palavras, expressões ou formas de pronúncia específicas. Por exemplo, jovens podem utilizar gírias próprias de sua geração, enquanto determinados grupos profissionais utilizam vocabulário técnico relacionado à sua área de atuação. As variações regionais estão relacionadas às diferenças de linguagem entre diferentes regiões de um país. No Brasil, por exemplo, existem palavras e expressões que são mais comuns em determinadas regiões.
Uma mesma ideia pode ser expressa com palavras diferentes dependendo da região. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil se utiliza a palavra mandioca, em outras regiões se utiliza aipim ou macaxeira para se referir ao mesmo alimento. Essas diferenças fazem parte da diversidade linguística e cultural da língua portuguesa. Em provas de concursos, as questões sobre variação linguística costumam avaliar a capacidade do candidato de identificar o nível de formalidade da linguagem, reconhecer diferenças regionais ou sociais e compreender se o uso da linguagem está adequado ao contexto apresentado. Compreender a variação linguística ajuda o leitor a interpretar textos de diferentes gêneros e contextos de forma mais precisa. Agora vamos estudar as funções da linguagem. Esse conteúdo é importante para a interpretação de textos, pois permite identificar qual é o objetivo principal da comunicação em determinado texto. A linguagem possui diferentes funções, e cada uma delas está relacionada à intenção do emissor da mensagem. As principais funções da linguagem são referencial, emotiva, fática, conativa, metalinguística e poética. Começamos pela função referencial. A função referencial, também chamada de função informativa, ocorre quando o objetivo principal do texto é transmitir uma informação de forma clara e objetiva. Nesse caso, o foco da comunicação está no conteúdo da mensagem. Esse tipo de função é muito comum em textos jornalísticos, textos científicos, notícias e textos informativos. Exemplo: o concurso da Marinha oferece vagas para candidatos de nível médio. Nesse caso, o objetivo da frase é informar um fato. Agora vamos estudar a função emotiva. A função emotiva, também chamada de função expressiva, ocorre quando o foco da comunicação está no emissor da mensagem, ou seja, na pessoa que fala ou escreve. Nesse tipo de função, o emissor expressa seus sentimentos, emoções ou opiniões. Exemplo: estou muito feliz com o resultado da prova. Nesse caso, a frase expressa o sentimento do emissor. Agora vamos estudar a função fática. A função fática ocorre quando o objetivo da comunicação é estabelecer, verificar ou manter o contato entre as pessoas. Esse tipo de função aparece muito em conversas do cotidiano. Exemplo: alô, você está me ouvindo? Nesse caso, o objetivo é verificar se a comunicação está funcionando. Agora vamos falar da função conativa. A função conativa, também chamada de função apelativa, ocorre quando o foco da mensagem está no receptor. O objetivo é influenciar, convencer ou orientar o comportamento de quem recebe a mensagem. Essa função é muito comum em propagandas, campanhas publicitárias e mensagens de orientação. Exemplo: estude todos os dias para alcançar a aprovação. Nesse caso, a frase busca incentivar uma ação do receptor. Agora vamos estudar a função metalinguística. A função metalinguística ocorre quando a linguagem é utilizada para explicar a própria linguagem. Isso acontece, por exemplo, em textos que explicam o significado de palavras, regras gramaticais ou funcionamento da língua. Exemplo: substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares ou sentimentos. Nesse caso, a linguagem está sendo usada para explicar um elemento da própria língua. Por fim, vamos estudar a função poética. A função poética ocorre quando a forma da mensagem recebe destaque. O autor busca criar efeitos estéticos ou artísticos por meio da linguagem. Esse tipo de função é muito comum em poemas, músicas e textos literários. Exemplo: o vento canta entre as árvores. Nesse caso, a escolha das palavras busca produzir um efeito expressivo. Em muitos textos, mais de uma função da linguagem pode aparecer ao mesmo tempo. No entanto, geralmente existe uma função predominante que indica a principal intenção do autor. Compreender as funções da linguagem ajuda o leitor a identificar o objetivo da comunicação e interpretar o texto de forma mais precisa. Agora vamos estudar reescrita de frases e parágrafos, um conteúdo muito comum em provas de língua portuguesa em concursos públicos. Esse tipo de questão avalia a capacidade do candidato de modificar a estrutura de uma frase ou de um trecho de texto sem alterar o seu sentido original. A reescrita de frases pode ocorrer por meio de diferentes processos, entre eles a substituição de palavras ou expressões,
o deslocamento de termos dentro da frase e o uso correto do paralelismo sintático. Começamos pela substituição. A substituição ocorre quando trocamos uma palavra ou expressão por outra que possua sentido equivalente dentro do contexto. O objetivo é manter o mesmo significado da frase, apenas utilizando outra forma de expressão. Exemplo: frase original. O candidato estudou muito para a prova. Reescrita por substituição. O candidato dedicou-se intensamente aos estudos para a prova. Nesse caso, a ideia principal permanece a mesma, mas algumas palavras foram substituídas por outras com sentido semelhante. Outro exemplo. Frase original. Os alunos compreenderam o conteúdo. Reescrita. Os estudantes entenderam o conteúdo. As palavras alunos e estudantes possuem sentidos equivalentes no contexto. Agora vamos estudar o deslocamento. O deslocamento ocorre quando mudamos a posição de termos dentro da frase, sem alterar o sentido da informação. Exemplo: frase original. O candidato estudou matemática ontem à noite. Reescrita com deslocamento. Ontem à noite, o candidato estudou matemática. Observe que a informação continua a mesma, apenas a posição do adjunto adverbial de tempo foi alterada. Outro exemplo. Frase original. Os alunos resolveram as questões com atenção. Reescrita. Com atenção. Os alunos resolveram as questões. O deslocamento é muito utilizado para dar destaque a determinadas informações dentro da frase. Agora vamos estudar o paralelismo. O paralelismo sintático ocorre quando estruturas semelhantes dentro da frase seguem o mesmo padrão gramatical. Isso torna a frase mais equilibrada e clara. Quando o paralelismo não é respeitado, a frase pode ficar inadequada ou confusa. Exemplo com paralelismo correto. O candidato precisa estudar, revisar e praticar exercícios. Observe que todos os verbos estão na mesma forma. Agora veja um exemplo com paralelismo incorreto. O candidato precisa estudar, revisão do conteúdo e praticar exercícios. Nesse caso existe quebra de paralelismo, porque a estrutura revisão do conteúdo não segue o mesmo padrão dos verbos. A forma correta seria: o candidato precisa estudar, revisar o conteúdo e praticar exercícios. Outro exemplo. Forma correta. O aluno demonstrou disciplina, dedicação e esforço. Nesse caso, os três termos são substantivos e seguem a mesma estrutura. A reescrita de frases também pode envolver transformação de estruturas gramaticais, como transformar voz ativa em voz passiva, alterar a ordem das palavras ou substituir expressões por pronomes. Exemplo. Frase original. O professor explicou o conteúdo aos alunos. Reescrita. O conteúdo foi explicado pelo professor aos alunos. Observe que a frase foi reescrita, sem alterar o sentido da informação. Em provas de concursos, as questões de reescrita geralmente pedem que o candidato identifique qual alternativa mantém o sentido original da frase ou qual apresenta a forma correta de reescrever determinado trecho. Por isso, é fundamental observar se o sentido foi preservado, se a estrutura gramatical está correta e se o paralelismo foi mantido. Compreender os processos de substituição, deslocamento e paralelismo ajuda o candidato a interpretar textos com mais precisão e a reconhecer diferentes formas de organização das frases. Com isso, chegamos ao final das aulas de língua portuguesa para o concurso de soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil. Ao longo dessas aulas, você estudou todos os conteúdos previstos no edital, incluindo gramática, interpretação de texto, variação linguística, funções da linguagem, coesão e coerência textual, intertextualidade e reescrita de frases e parágrafos. Se você acompanhou todas as aulas até aqui, parabéns! Isso demonstra comprometimento com seus estudos e com o seu objetivo de conquistar uma vaga no concurso. A preparação para um concurso exige disciplina, dedicação e constância. Continue revisando os conteúdos, resolvendo exercícios e fortalecendo seu conhecimento. Agora você já possui uma base importante em língua portuguesa para enfrentar a prova com mais segurança. Aqui no canal Astra Educa Concursos você também encontra aulas completas das outras disciplinas cobradas no edital. Continue acompanhando a playlist para reforçar sua preparação.
Desejo muito sucesso na sua jornada de estudos e boa sorte na prova do concurso para soldado fuzileiro naval da Marinha do Brasil.